Saudações, estão prontos para a chave 3 da mudança? Se você está chegando agora, talvez você queira depois começar pela aula 1, que vai fazer muito mais sentido. A aula 1 está na descrição. Viver um processo de mudança significa que você está fazendo movimentos novos. Você aqui vendo esse vídeo já é um movimento novo. Viver um caminho significa que você está fazendo ações. Qualquer tipo de ação nessa nova direção é válida. Porém, esse caminho não vai ser como você espera. É importante que a gente esteja aberto para perceber as coisas enquanto a gente caminha, né? Você já deve ter ouvido essa frase que o caminho, ele se revela no caminhar. Então, muitas coisas você vai percebendo no processo de caminhar. No meu processo, eu fui percebendo muitas coisas que eu precisava mudar. E eu fui percebendo a relação entre as minhas atitudes e a realidade que eu estava criando. Então, nesse processo, é importante que você esteja aberto para perceber a relação de causa e efeito entre a sua realidade e as suas ações. Então, no meu processo, eu fui percebendo que certas atitudes que eu tinha, certos comportamentos, certos hábitos precisariam ficar para trás, novos hábitos precisariam entrar para criar essa nova realidade que eu queria. O que eu estou querendo dizer é que você tem que estar disposto a enxergar as coisas conforme elas se apresentam para você. E a vida vai mostrar atitudes que não funcionam mais, coisas que você precisa olhar, coisas que você precisa enxergar. Então não dá pra gente passar por esse processo de um jeito ingênuo. De um jeito ingênuo seria você ficar só dizendo assim: ai, poxa, não tá mudando como eu gostaria, ai meu Deus, o que eu faço, né? Não, eu tenho que estar dentro de um espaço de autoobservação, de responsabilidade, me colocando num lugar responsável de enxergar, ok, quando eu faço essa atitude, isso me vincula àquela realidade anterior. Quando eu faço essa nova atitude, isso me vincula a uma nova realidade, certo? Então, quais atitudes ainda te vinculam a uma antiga realidade? Quais atitudes você precisa começar a cultivar para criar uma nova realidade? Ontem nós começamos a conversar sobre as suas habilidades, segundo a sua numerologia tântrica, e também sobre o seu desequilíbrio. E hoje nós começamos a falar causa e efeito, né? Então, entenda que essas habilidades se manifestarem ou não, essas habilidades da sua personalidade, também é uma questão de causa e efeito. Se a gente começa a enxergar causa e efeito na nossa vida, a gente sai de um movimento ingênuo, infantil, de querer ficar exigindo as coisas. Eu vejo muitas pessoas nessa atitude. Ai, poxa, não tá funcionando. Ai, o que eu faço? E começa a se debater. Isso é um lugar infantil dentro de nós, que a gente tem que observar, estar consciente e mudar a postura e entrar numa postura ok, sempre na calma, sempre buscando se regular e ver, ok, o que eu estou fazendo que me mantém nessa atitude e o que eu posso fazer, qual atitude eu posso trazer, qual ação eu posso começar a cultivar em outra direção. A partir dessa jornada, quero salientar para vocês vão ter algo prático para fazer. Já tem várias coisas práticas para vocês fazerem, que é as aulas. Assistir às aulas, assistir a essa aula. Essas pequenas ações, percebam que já está movimentando algo dentro de você. Então, pequenos passos são poderosos. Tudo que a gente precisa fazer para mudar é se movimentar numa direção diferente. Mas eu também preciso perceber quais ações me vinculam à minha realidade anterior e aos poucos ir, né, trazendo mais atitudes novas e diminuindo as antigas. Não tudo de uma vez, porque isso tudo de uma vez não adianta, né? A gente já conversou sobre isso, é aos poucos, mas basicamente é nessa direção que a gente caminha. Então, cada uma dessas habilidades ali da sua numerologia, o que acontece? Elas são referentes a manifestações diárias de consciência. Existe uma causa e efeito por trás da manifestação dessas habilidades que é muito mais prático e palpável. Na numerologia tântrica não se trata das influências energéticas dos astros, não se trata dessa
desse movimento indireto sobre a nossa personalidade, mas sim sobre a manifestação direta de habilidades dos nossos corpos, das nossas estruturas de consciência. Então, cada um desses números que a gente está comentando, eles representam áreas de consciência, estruturas de consciência, pensando numa anatomia, né? Então, a numerologia tântrica, na verdade, ela é uma anatomia do ser humano, né? Que entende o ser humano um conjunto de 11 áreas de consciência, portanto, o ser humano como a manifestação desses 11 aspectos de consciência. Portanto, cada um desses números representa uma área, realmente uma estrutura de consciência que pode ser nutrida e que precisa ser nutrida para que funcione. Então, a lógica é muito básica. Cada área dessa, ela tem uma função e ela foi feita para funcionar. O nosso corpo físico, ele foi feito para funcionar. Tudo o que cabe em termos de função para o nosso corpo físico, se você cuidar bem do seu corpo físico, vai funcionar. Se você cuida bem do estômago, ele vai digerir a comida. Se você cuidar bem do seu intestino e ele estiver em pleno funcionamento, ele vai saber digerir a comida. Se você cuida bem dos seus olhos, eles vão enxergar bem. Então, com cada uma dessas áreas, é essa mesma lógica que eu quero que vocês compreendam. Se essas áreas estão em pleno funcionamento, naturalmente aparece a manifestação de consciência que deveria ocorrer através delas. Então, o nosso papo aqui está indo para qual caminho? Existe práticas para restabelecer a saúde dessas áreas de consciência representadas nesses números. E é aí que o negócio fica interessante. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer a minha prática para minha numerologia, eu comecei a trabalhar o número 10, que é a área que eu tenho na posição karma. O que eu comecei a perceber fazendo a minha prática é que começaram a haver momentos em que eu encontrava aquela coragem, aquela sustentação de uma certa coragem, de uma certa confiança para fazer o que eu tinha que fazer. E isso começou a se sustentar mais naturalmente conforme eu fazia a minha prática. E eu percebi a relação de causa e efeito. Eu percebi que fazendo aquela prática, isso estava me nutrindo. E como efeito natural, eu estava me sentindo mais corajosa, mais forte diante dos meus desafios. Então, causa e efeito. E aí entra uma compreensão que a gente precisa ter, é que cada uma dessas áreas, essencialmente, é nutrida de energia vital, que no yoga é chamado prana, na medicina chinesa é chamado de qi, em outra tradição é chamada de orgone, né? A energia vital. Essa energia vital, ela é absorvida através do alimento, contato com a natureza, através do movimento corporal. A gente desbloqueia lugares bloqueados através do movimento corporal e principalmente através da respiração, através desse processo mesmo de inspirar e exalar. Portanto, essencialmente, o que essas estruturas precisam, essas estruturas relacionadas a esses números que você está conhecendo precisam, é de energia vital, nutrição vital. E aí nós temos algo que se chama yoga. Yoga no sentido de práticas físicas e respiratórias, cujo objetivo é absorver energia vital e distribuir essa energia vital para determinados chakras, glândulas locais, nervos, áreas do corpo, áreas sutis, e essencialmente é a nutrição de energia vital, que é o que possibilita o restabelecimento da saúde desses corpos. Esses corpos funcionando, naturalmente aparece aquilo que eles devem manifestar. Isso unido ao processo de autoobservação, que a gente vai falar em outro momento. Eu estou falando isso agora porque amanhã vocês vão receber uma aula com exercícios básicos para as áreas. Então, amanhã você vai começar a praticar exercícios muito simples de acordo com o seu número de desafio. E aí você vai perceber como você se sente. Esse é um ponto importante da gente entender, que é onde a gente chega na prática, né? Você entender essas áreas de consciência
vai ajudar e é um primeiro passo, mas apenas raciocinando, apenas através da lógica, isso não é suficiente para a mudança. Isso não é suficiente para o restabelecimento dessas habilidades. Entenda que para manifestação de qualquer habilidade, estou falando de qualquer habilidade mesmo, né? Na visão da numerologia tântrica, a gente vê todas as habilidades ali expressas nos 11 corpos, mas vamos pensar em habilidades, sei lá, foco, concentração, capacidade de raciocínio. Toda a habilidade, ela vem de um pleno funcionamento. Ela vem de saúde, ela vem do fato de que as coisas estão funcionando. Você é um ser que tem corpos. Se os teus corpos não estão funcionando, se a tua saúde não está funcionando, se a tua energia vital está baixa, se os teus órgãos não estão funcionando, se o teu cérebro não está operando bem, não adianta o tanto que você entenda, o tanto que você leia, entende? Porque você não está trabalhando na causa para que apareça o efeito. Meu professor nos dizia o seguinte exemplo: você esperar que você vai mudar só porque você entendeu que você tem que mudar é a mesma coisa que você esperar que o seu estômago funcione só porque você entende que o estômago precisa funcionar bem e você começa a se pressionar. Nossa, o estômago deveria funcionar bem. Não, isso é ilógico. Você sabe que você tem que primeiro restabelecer a saúde do estômago para que a função digestiva se regule. Da mesma forma, para manifestar essas habilidades e potenciais que são parte de quem você tem que restabelecer a saúde dessas áreas. Na aula de amanhã, mais uma chave sobre a mudança. Fique atento porque vocês vão receber na legenda desse vídeo de amanhã um link especial para um vídeo onde você vai ter exercícios para experimentar para as áreas de desafio. Então agora que o negócio está ficando legal. Hoje eu tenho mais uma surpresa para vocês. Eu vou liberar durante 3 dias uma aula para cada número, mais uma aula teórica, dessa vez uma aula para cada número. Essas aulas que eu vou disponibilizar durante 3 dias, elas são exclusivas dos membros do canal. Eu vou deixar durante 3 dias abertas e depois desses 3 dias eu vou fechar. Então, se você está vendo essa aula depois, é só você se tornar membro do canal, desse canal aqui, se tornar membro na modalidade Yogi de Alma. E aí você vai poder ter acesso a esses vídeos também enquanto você for membro do canal. Mas por agora eu vou disponibilizar durante 3 dias gratuitamente para quem está participando dessa jornada. Continuar participando do sorteio, comente abaixo. Estou disposto a sair de uma atitude ingênua e começar a enxergar causa e efeito no meu processo para viver uma mudança real. Bora! Não esqueça que você é a consciência que transforma a sua vida. Um grande abraço no seu coração. Até amanhã.